Queridos, durante o mês de julho nós vamos trabalhar esse tema, inteligência espiritual. Esse não é um tema que eu estou trabalhando sozinho, né? Se você conhece, já ouviu falar do pastor Cláudio, do Galpão 316, lá em Sorocaba, eu e ele, a gente está meditando juntos sobre esse tema e estamos escrevendo juntos toda essa série. A gente faz por conferência, e aí a gente passa um tempo junto meditando, conversando, orando, e a gente está trabalhando junto esse tema. Então hoje, lá em Sorocaba, no Galpão 316, ele está trabalhando o mesmo tema que eu aqui de manhã. Eu um pouquinho antes dele, porque o culto dele é às 19 horas. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre inteligência espiritual, baseado num best-seller de mesmo nome, Inteligência Espiritual. Não tem em português ainda, mas a ideia, né, vem um pouquinho daquela concepção de uns 15 anos atrás, também que virou um best-seller, de inteligência emocional, que fazia você perceber que havia maneiras de lidar melhor com as coisas da vida, a partir controlando e medindo, mensurando e avaliando as nossas emoções. E como trabalhamos com ela, fazia com que a gente tivesse uma vida melhor. A inteligência espiritual parte do mesmo princípio, por isso que essa série tem um subtema, experimentando uma vida transformada em Deus. Hoje nós vamos falar sobre encontrar propósito. Encontrar propósito. Na semana que vem, nós vamos falar sobre ressignificando as emoções negativas. No terceiro domingo, vamos falar sobre curar dores do passado. E no dia 28, o último domingo do mês, experimentando uma vida transformada, que daí é o desfecho dessa série. Então, é um convite para você acompanhar todos os domingos, para a gente poder completar, como se eu vou começar hoje, mas só vou terminar no dia 28. Então, hoje a gente vai ver um pedacinho só de todo esse movimento. Cada domingo eu vou trabalhar um texto completo da Bíblia com vocês, hoje o livro de Juízes, e a gente vai conhecendo e sabendo mais sobre esse assunto juntos. Ok? Hoje, então, aliás, para a gente poder entender um pouquinho... Ligou? Ligou. Uma das teses do livro que trata a inteligência espiritual é justamente essa. É impossível ser espiritualmente maduro enquanto emocionalmente imaturo. E se você já tem um tempinho de caminhada na igreja, ou conhece outros cristãos, convive com outras pessoas, às vezes você não é há tanto tempo assim da igreja, mas convive com cristãos há muito tempo, você vai perceber que isso é bem verdade. Pessoas que são imaturas em casa, que são imaturas dentro do trabalho, que não sabem lidar com não sabem lidar com um chefe exigente, não sabem lidar com o dia a dia de forma sadia do ponto de vista emocional, ou seja, pessoas que às vezes explodem, pessoas que às vezes não conseguem conceber uma opinião diferente sem se sentir traído, ofendido, magoado, esquecido ou qualquer outro adjetivo negativo a partir daí, em via de regra, dentro da comunidade cristã e em relação a Deus, reage da mesma forma. Ou seja, quando somos imaturos nas nossas emoções, também somos na nossa espiritualidade. Uma coisa parece que está atrelada à outra. É óbvio que existem pessoas que são maduras no ponto de vista da nossa percepção, pagam conta, trabalham, se formaram, faculdade, pós-graduação, casou, tem filhos, mas lá dentro, ainda com momentos da vida, ainda reagem de forma imatura emocionalmente. E da mesma forma, pessoas que convivem na igreja, que já têm anos e anos de experiência religiosa, já teve experiências próximas de Deus, experimentando milagres, curas, convívio com os irmãos, sentindo o acolhimento da comunidade, se sentem bem na comunidade, mas ainda possuem momentos na espiritualidade que ainda são imaturos, ainda não reagem muito bem.
Essa é uma tese. Isso existe, então, em grande escala, em baixa escala, em grande volume, em baixo volume. Mas isso partir da próprio relacionamento do homem, a gente consegue perceber, e a relação humana faz parte desse processo, porque é como nos relacionamos uns com os outros e como nos relacionamos com Deus. Parte daí. E quando a gente fala de relacionamento, a gente tem que perceber que as nossas relações, elas acontecem a partir de algumas percepções. A primeira impressão que temos daquelas pessoas que conhecemos, o que nós respeitamos em relação ao que a pessoa significou na vida, sem contar das coisas mais básicas, como a visão, a audição, os nossos sentidos mesmo, tato, olfato, que faz a gente ter uma percepção de mundo e lidar e acaba mexendo no nosso relacionamento com tudo, como nos relacionamos com a comida que nós temos em casa, o tipo que a gente gosta de comer, que a gente não gosta, com o animal que a gente escolhe de ter de estimação, com o tipo do carro que a gente anda, com as pessoas que estão à nossa volta. Tudo isso está num balaio. Todas as formas e todos os meios que nós temos para nos relacionarmos são essas percepções. E a partir dessas percepções as relações existem. Qual é a grande questão para nós que somos cristãos? É que o Evangelho agrega novos sentidos, ou um novo sentido, a toda forma de relacionamento. Todas as formas que nós temos para nos relacionarmos são válidas. Mas para nós que somos cristãos, temos que lembrar o seguinte: o Evangelho acrescenta em nós um sentido que vai além. É por isso que muitas vezes conseguimos nos relacionar com pessoas que, se não fôssemos cristãos, não relacionamos. Por isso que nós conseguimos tomar decisões, conseguimos ter atitudes, conseguimos nos relacionar com a comunidade, com a sociedade, com amigos do trabalho, com outras pessoas, a partir de uma realidade que não existiria se não fôssemos cristãos. Porque o Evangelho mexe com você. Mexe com você. Por isso que as pessoas dizem: como você consegue almoçar junto com fulano? Sentar na mesma mesa que ele? Evangelho. O Evangelho cria sentidos novos na gente. A gente consegue perdoar, a gente ama, a gente tem uma expectativa boa do ser humano, apesar de saber que ele é pecador. O Evangelho traz toda uma nova percepção, e essa percepção começa a partir de algo que João vai nos dizer na sua carta. O amor que Cristo tem por nós nos constrange, nos faz amar também. E essa prerrogativa da diferença que o Evangelho faz em todos nós é que vai nos levar a buscar uma inteligência espiritual, uma inteligência diferente. E por isso, então, isso nos faz discípulo. Essa é a conclusão. Essa diferença chamada Evangelho faz de mim e de você discípulo. Por que eu estou afirmando que faz discípulo? Porque se você entender o Evangelho, ser discípulo de Jesus não é uma escolha. Se você frequenta uma igreja cristã e tem dentro da sua metodologia de ser cristão, eu vou na igreja, eu me sento no banco, eu escuto o pastor falar, eu digo amém no final do culto, cumprimento ele na saída, volto para casa e pronto. O que eu quiser. Não inflói e não contribui, como diria minha mãe. Faz diferença. Então, não é discípulo e não entendeu o que é o Evangelho ainda. Quando o Evangelho faz sentido, essa prerrogativa que diferencia toda a nossa relação humana, somos discípulos. E não é mais uma escolha. É uma condição na qual nos colocamos. E ser discípulo nos faz refletir diferente. Estou construindo a ideia com vocês. Olha só. Nos leva à busca pela maturidade. Aliás, a busca pela maturidade nos leva a seguir um estreito caminho, porque ser discípulo é sim um caminho estreito, como nos diz Jesus Cristo no livro de Mateus. É um caminho estreito, difícil. E quem é cristão, e é cristão há muito tempo, muitas vezes chegou em casa, e muitas vezes no passado, muitas vezes ao longo da sua história, muitas vezes na semana passada, ou quem sabe ontem à noite, chegou em casa e pensou: nunca mais piso numa igreja.
Nunca mais quero ir numa igreja, eu não quero mais me relacionar com pastor, eu não quero mais relacionar com crente, eu não gosto, isso está me dando, é muito difícil, é difícil mesmo. É um caminho estreito, mas nos leva a seguir um caminho estreito envolvendo um processo de reconstrução, porque somos discípulos, e simplesmente não escolhemos ser discípulos, Ele nos escolhe. Lembra? O caminho do discipulado parte pelo chamado do mestre. Vem e segue-me. É um convite dele, ele já nos convidou, estamos aqui e somos discípulos. Por isso buscamos essa maturidade, temos que buscar. É assim que nós somos. Buscamos maturidade espiritual. Estreito caminho que envolve um processo de reconstrução. Porque há transformação em nossas vidas. Pare de ficar achando que você é do jeito que você é e não muda. Porque tem que mudar. Todos nós precisamos mudar. O Espírito Santo mexe em cada um dos nós. Não se conforme com quem você é hoje. Porque Deus quer te fazer uma pessoa melhor amanhã. Essa reconstrução passa por um novo olhar para a vida. Que olhar é esse? Reino de Deus. Esse é o novo jeito de olhar a vida. Nós olhamos para o mundo a partir do reino de Deus agora. Quando olhamos para uma pessoa desenganada socialmente, em que ninguém dá valor nenhum, nós somos as pessoas que olham para essa pessoa a partir do reino de Deus. E nós enxergamos, mesmo que ainda não esteja, alguém transformado, alguém mudado, alguém melhorado. Quando nós conhecemos um pai de família que tem dificuldade em lidar com a família, que acaba estressando, que acaba dando problema. Enquanto um monte de gente diz, pastor, desiste, não vale a pena, todo mundo já tentou aconselhar, ajudar, a pessoa é histérica, não sei o que lá. Nós somos aqueles que a partir do reino de Deus olhamos para essa pessoa e enxergamos um pai de família autêntico. Primor do evangelho, do jeito que orgulha cristão. E glorifica a Deus. Nós fazemos isso. Bom, a partir disso, então, para a introdução dessa série, você tem duas escolhas. A primeira delas é racionalizar. A racionalização é um caminho que muitos cristãos escolhem. Eu entendi o conceito, pastor. Está ótimo. Já está aqui. Guardei. Está guardado aqui. Racionalização é que nem a minha filha limpando o quarto dela. Ela olha para o quarto e pensa, quarto limpo. Está limpo, está bom do jeito que está. A outra opção é transformação. É permitir que haja uma mudança. No primeiro caso, nos tornamos no cristão genérico. Eugene Peterson escreve no livro dele a maldição do Cristo genérico, que gera o cristão genérico. Aquele cristão que encaixa em qualquer situação. Ele é o cristão genérico. Ele vai no programa da Fátima Bernardes, ele é o cristão genérico. Ele tem sempre uma palavrinha. Aí de noite ele vai no programa do Ratinho. Eu estou mostrando programas diferentes de televisão, só para vocês entenderem que ele se encaixa em qualquer contexto. De manhã ele está na igreja pedalando para o céu. À noite ele vai na igreja Fulanos de Jesus. Ele vai, para qualquer contexto ele se encaixa. É o cristão genérico. Ele não influencia, não muda, é o genericão. Tá? Aquele cara que diz amém e pronto. A outra opção é ter ações positivas, vencendo as emoções negativas, que é o que a gente vai fazer com toda essa série. Vamos falar de emoções negativas de forma que correspondam a essa demanda do reino de Deus. Um jeito novo de olhar a vida. O como que a gente poderia chamar ter ações positivas, vencendo emoções negativas, de forma que correspondam à demanda do reino de Deus? Tem uma palavrinha para isso. Inteligência espiritual. Então vamos falar sobre o que a gente quer falar hoje. Encontrando então um propósito para a gente viver. É preciso ter propósito na vida, querido. Não dá para viver sem propósito. Sêneca, um advogado, também filósofo do primeiro século, diz que se um homem não sabe que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Se você não tem propósito na sua vida, qualquer vento que soprar vai ser ruim para você. Para você
está sempre te levando para o lugar errado, você não sabe para onde você vai. É por isso que tanta gente discorda de tudo. Já reparou? Olha a dificuldade emocional de lidar com as coisas. Se pintar de branco está ruim, se pintar de preto está ruim, se pintar de bege está ruim, se pintar de azul está ruim. A pessoa vai achar problema em tudo. Gente que arranja problema em tudo não encontrou propósito aqui apoiar, ou aqui apontar, ou aqui escolher. Como ele não tem escolha, qualquer escolha que se fizer vai estar ruim para ele. Propósito, é preciso propósito. Aliás, que significa propósito? Propósito é o que faz o Serginho pular numa piscina. Nesse frio. Que gelo! Eu não pulo numa piscina nesse frio, mas não pulo mesmo. Mas ele pula. E o Serginho pula. E deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém obriga ele a fazer isso. Falcão, você precisa chegar para o Serginho dar bronca nele. Vai pular na piscina, menino. Hoje você vai pular. Ai, pai, deixa eu pular então de macacão, então de um aquecedor enrolado num cobertor. Não, vai pular de sunga mesmo, porque vai nadar. Ele vai. Com o cabelão dele, vai, pula e pronto. Olha o Serginho aí, chegou. Tá falando bem dele. Isso é um garoto com propósito. Que faz ele pular numa piscina. Quando você precisar de uma definição, lembra do Serginho, nesse inverno, que fez 2 graus essa noite, 2 ou 5, o pessoal está dizendo aí. É você ter um sentido. Isso é ter propósito. É o que faz pessoas, às vezes, que já passou de uma certa idade, estudar à noite, fazer uma faculdade nova. É o que faz a gente, às vezes, vencer o cansaço e ir para o trabalho. É o que faz a gente sair da cama e querer ir trabalhar. Isso é propósito. É o que faz vocês saírem domingo de manhã de casa e vir aqui sentar nesse banco, me ouvindo falar. É ter propósito. O propósito ele tem todo um lugar, ele tem todo um espaço na nossa vida e precisa ser percebido. Agora, é verdade que muitas pessoas não lidam bem com uma definição de propósito. Historicamente, nós temos 3 tipos de pessoas, pelo menos, em relação a propósito. Aquela que não tem propósito nenhum. Okay? Tem gente que não tem. Vive a vida do jeito que dá. Vai empurrando. Se a pessoa passar seus 35 anos de serviço que a gente tem que ter para poder aposentar, fazendo a mesma coisa, sem nenhuma expectativa nova, sem nenhuma proposta de melhora, sem nenhuma busca por um cargo melhor, uma coisa melhor, e fazendo aquilo que não lhe agrada, inclusive, isso que é, porque tem gente que faz isso, mas faz o que gosta a vida toda, isso é uma coisa. A outra coisa é a pessoa que nunca está satisfeita com o trabalho, mas faz. Não tem propósito. Vai de casa para o trabalho, trabalho para casa, chega em casa, senta no sofá, liga a TV, fica até da hora de dormir, dorme e vai. Robozinho. Vida de gado. Vai só acompanhando a boiada. Existe um oposto disso, aqueles que encontraram um propósito na sua vida. E como nós lemos em João 17, semana passada, quando a gente terminava a série do mês de junho, propósito, no caso de Cristo, era a plena alegria. Aliás, estar no propósito de Cristo era o que causava plena alegria, era o conhecimento da plena alegria de Cristo. Quando a gente faz aquilo que Deus nos chamou para fazer, a gente cansa, a gente se desgasta, a gente passa uns nervoso, mas a gente é feliz. A gente chega em casa assim, destruído de canseira, tomba no sofá e diz, ufa, serviço bem feito. Como é bom. Pessoas que têm propósito. Mas tem um terceiro tipo, que é o mais comum. Pessoas que cumprem o propósito errado. Muita gente vive enganada quanto aos seus propósitos. A Bíblia vai nos relatar, no capítulo 9 de Atos, por exemplo, que o apóstolo Paulo tinha propósitos definidos.
Ele invadia a casa dos cristãos com cartas autorizadas e pegava essas pessoas e cerrava-as na prisão. E se você perguntasse para Saulo, até então Saulo, por que você faz isso, Saulo? Eu faço isso em nome do Senhor. Eu faço isso pela honra do nome de Yahvé. Mas ele estava errado. Eu falei muito firme, alguns disseram amém no final, né? Não, não é amém não, gente, ele estava errado, tá? Não era para fazer isso. Esse não era o propósito dele. No capítulo 9 de Atos, Deus vai trazer um novo propósito para Paulo. Aí sim, Paulo vai entender para que ele foi chamado. No finalzinho do livro de Atos, capítulo 22, o apóstolo Paulo vai fazer uma retórica de tudo o que aconteceu com ele e vai mostrar tudo o que ele passou em nome de Jesus Cristo, pelo nome do Evangelho, ou pelo Evangelho, e vai mostrar como a plena alegria dele vem a partir de tudo o que ele fez dentro do propósito que Deus trouxe para ele. Enquanto ele não estava nesse propósito, ele tinha sucesso. Enquanto ele estava nesse propósito, ele tinha recursos. Enquanto ele não estava nesse propósito, ele tinha visibilidade. Mas ele não tinha uma vida plena. A vida plena veio a partir do propósito. Então, 3 tipos. Quem não tem, quem tem e quem está no propósito errado. E para a gente refletir um pouquinho sobre o propósito e qual é o nosso propósito, vamos conversar com Gideão. Gideão, um personagem muito ilustre do livro de Juízes, teimosão, para quem conhece a história, sabe que Gideão ele tem uma certa dificuldade, né, às vezes, em lidar com algumas situações, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. O texto diz assim, só lembrando aqui, até aqui nesse momento, tá, os judeus eles estão praticamente escondidos, fugindo dos midianitas, eles estão dispersos, eles estão morando em cavernas, eles estão sendo arrasados pelos midianistas. Esses homens eles vêm com um exército gigantesco. O texto bíblico de Juízes 6 vai contar um pouco antes disso, que eles vêm como gafanhotos e devoravam tudo, eles eliminavam todas as plantações e como se não bastasse as plantações, eles devastavam, levando embora todos os animais que eles tinham e deixavam os judeus à míngua. Como também, se não bastasse, invadindo a cidade, eles colocam no meio da cidade um altar a Baal. E aqui Gideão está escondido num tanque de amassar uvas, ele está lá trabalhando trigo, escondido dentro do tanque. Enquanto ele está ali dentro do tanque, versículo 12, um anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Felipe vai girar para mim aqui os slides. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está o enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque perante ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito com uma arroba de farinha, fez os pães sem fermentos, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu a ele sob a grande árvore, a árvore aonde o anjo estava. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermentos. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu
que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: Paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é a paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesritas. Nossa, esse nome é difícil, hein? Ok, então, o que a gente pode aprender com Gideão e o que eu quero compartilhar com vocês, falando sobre propósito. Para você ter um propósito, ou descobrir esse propósito, ou encontrar esse propósito para se viver, é preciso ter uma visão mais ampla e menos medíocre. Quarta-feira, estava indo para Campinas levar minha filha para a rodoviária, ela estava voltando para a cidade dela. E ali, passando por Sumaré, quebrou a correia dentada do meu carro. Estava na pista expressa, bem na esquerda mesmo. E o carro simplesmente parou, não tinha como tirar ele dali. E eu fiquei com a minha família dentro do carro ali, na via expressa. Enquanto eu estava tentando falar com o seguro, tentando chamar o guincho, essas coisas, para tirar o carro de lá, a gente passou alguns apertos. Na pista expressa, quando eu coloquei o triângulo, que era a única coisa que eu tinha para dar um pouco de segurança para a família, alguns carros iam abrindo espaço e saindo da esquerda. Então, abria um corredor na esquerda. Mas quando abria o corredor na esquerda, apareciam uns espertões que aproveitavam para dar aquela esticada, né? E os carros vinham assim, acho que eles pegavam 140 por hora e só tinha o meu carrinho ali impedindo ele de seguir viagem, né? E em meio a tanta preocupação, depois que tudo passou, tanta preocupação com carro quebrou, vou ficar sem carro agora, quanto vai custar para arrumar, será que vai dar? Tudo isso ficava na mente da gente e tal. Eu lembrei da cena do funcionário da CCR, com uma bandeira, afastando os carros para não colidir com a gente. E ali eu pude parar um pouquinho para perceber de uma forma mais ampla a situação. Livramento do Senhor. Até agora eu não acredito, mas era possível, podia ter acontecido um acidente muito feio. O meu carro estava no lugar mais perigoso de uma rodovia muito perigosa. E Deus nos guardou. E a segurança da minha casa, a segurança da minha família é muito mais importante que um automóvel, muito mais importante que o que esse automóvel pode significar, ou patrimônio, que seja. O que me fez meio que me desligar. E eu, claro que eu corri atrás, estou tentando vender esse carro, estou tentando achar um jeito, mas acredito que eu estou sem carro até agora, desde quarta-feira. Eu estava conversando com a Patrícia ontem e falei, puxa, podia ter ligado pedindo um carro reserva. Eu não lembrei. Eu nem lembrei de carro reserva, eu nem lembrei de... Acho que eu nem avisei o João, que é meu corretor. Ele nem... Não tem carro reserva? Não. Mas nem lembrei. Porque alguma coisa maior estava à minha vista. Algo maior tomou o lugar da preocupação corriqueira de sempre. Algo maior estava agora na minha mente. Essa visão mais ampla faz a gente enxergar melhor propósitos. O contrário disso é sim sermos medíocres. É sermos medíocres. Para contar isso, tem uma historinha que costuma ser engraçada, não sei se vai ser, mas é a história de um cara que bateu a Ferrari num acidente. Ele tinha uma Ferrari e bateu e foi um acidente feio, o carro capotou, ele foi jogado para fora do carro e aquela adrenalina toda, ele tinha perdido um braço no acidente e naquela adrenalina toda ele não tinha nem estocado disso. Ele estava gritando desesperado por causa da Ferrari. Alguém chegou falando, você está louco, gritando pela Ferrari, você nem percebeu que você perdeu um braço. Aí ele olhou, meu Rolex, onde está o meu Rolex?
Quando você tem a visão medíocre, você se preocupa só com as coisas pequenas da vida. Você se preocupa com aquilo que não faz sentido. É o que acontece com Gideão. Ah, Senhor. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? O anjo do Senhor para falar com Gideão. A primeira coisa que vem na mente de Gideão não é que é o anjo do Senhor que está falando com ele. Se nós pegarmos os retratos de todas as pessoas da Bíblia que têm um encontro com o anjo do Senhor, um encontro com o Senhor, um encontro com o sagrado, a reação dessas pessoas é se dobrar. A reação dessas pessoas é pedir perdão pelos pecados. A reação dessas pessoas é adorar. A reação dessas pessoas é glorificar. Gideão não consegue perceber a coisa maravilhosa que está acontecendo na sua frente. O anjo do Senhor está ali para conversar com Gideão. A primeira coisa que Gideão faz é reclamar. A primeira coisa que Gideão faz é questionar. A primeira coisa que Gideão faz é duvidar. Ah, Senhor, se está conosco, por que aconteceu tudo isso? Se está conosco, por que perdi o emprego? Se está conosco, por que chegou doença na família? Se está conosco, por que estourou a correia dentada do carro? Se está conosco, por que aconteceu o mal? Quando o mais importante dessa história, Deus está conosco. Um anjo está ali diante de Gideão. O anjo está ali falando com Gideão. O Senhor está ali na sua presença. E então ele traz alguma ideia. Ele fala para Gideão, chama ele de bravo guerreiro. Diz para ele que através dele ele vai restaurar a situação, vai consertar as coisas. Você é o meu instrumento, eu estou te dando um propósito. Olha que presente, né? A gente passa a vida inteira às vezes tentando descobrir alguns propósitos. O anjo chegou e já, já disse para ele, é isso, eu quero que você faça isso. E Gideão, com a sua mente limitada, sua visão míope e toda a sua mediocridade. Ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Como que eu posso voltar a estudar? Como que eu posso tirar mais um diploma? Como eu posso correr atrás de outro emprego? Como eu posso cuidar da minha família? Olha o jeito que eu sou todo atrapalhado. As pessoas se conformam com a mediocridade e começam a conceber que o seu estado natural de vida é medíocre. E concebem dessa forma. Quando Deus nos convida a ter uma visão mais ampla, olha o que Ele está fazendo, olha o que Ele pode fazer, olha como Deus pode transformar. Gideão aqui está o foco muito reduzido e não consegue perceber tudo aquilo que Deus pode fazer. E somos assaltados quase que diariamente por sentimentos assim, queridos. Peça a Deus, amplie a minha visão, me ajude a enxergar o que o Senhor pode fazer de fato. Oramos e pedimos a Deus por tantas mudanças na nossa história, como de fato acontece com a família de Gideão, acontece com todo o povo dele, todo o povo de Israel queria consertar essa situação. E eles oravam e pediam a Deus por isso, e quando Deus aparece e diz, olha, estou te dando uma oportunidade, eu não dou conta, puxa, eu não consigo, não, vou ter que fazer mais curso, vou ter que me capacitar, vou ter que viajar. E a gente fica botando problema, empecilho. Você quer arrumar problema, querido? Você vai encontrar problema. Vai encontrar problema é facinho. Surgiu um desafio novo para você ajudar aqui na igreja, eu quero chamar, a gente convida, vamos participar, vamos fazer. Você vai arrumar problema sempre que você quiser. Porque eles existem, é verdade. O desafio é você servir, o desafio é você ampliar a visão, o desafio é você trabalhar apesar dos problemas que existem. Sabe por quê? Gideão tinha razão. Ele era mesmo do menor clã. E ele era mesmo o menor da família dele. Mas para Deus isso não era problema. Isso era um problema só para ele. Só para ele. Isso
é ter uma visão medíocre. Não olhe para os seus problemas. Perceba e peça a Deus, amplie a minha visão para enxergar aquilo que o Senhor quer fazer. Uma segunda coisa que aprendemos com Gideão é sermos mais obedientes e menos videntes. Porque alguns cristãos precisam de uma palavra de fé para tomar algum rumo na vida. Eu tive uma vez numa igreja pentecostal, né, com um amigo meu lá da chácara. Ele me ligou, estava lá em Campinas, trabalhava lá, e falou, Sandrão, vamos comigo, tal, a gente vai ver um tal de, não quero o nome, Paulinho Kodak. Eu falei, mas por que Paulinho Kodak? Porque ele revela. Ele olha para você, ele já... E aí eu fui com ele lá para ouvir o tal do Paulinho Kodak. Foi divertido, foi curioso, mas ele começava a andar no meio do povo, ele catava um por ele, apontava o dedo e falava, você aqui, você vai fazer pós-graduação na Inglaterra, você vai não sei o que lá, aí virava para o outro, você vai se casar no ano que vem, você vai ter filhos, tal, aí, você vai conseguir um emprego novo, você vai não sei o que lá, e ele ia disparando as revelações dele, sabe, para tudo que é lado, né? Eu não sei o quanto ele acertava ou quantas pessoas... eu sei que era curioso, ele era bem convincente, bem motivador, mas nenhuma vez ele falou, você, seu carro vai quebrar semana que vem. Aleluia, glória a Deus. Você vai perder emprego mês que vem, tá? Já vai pensando aí. Você lá no fundo. Porque eu não entendo, se tem revelação, por que só tem revelação boa, né? E as pessoas precisam de revelação. Eu lembro que teve uma moça lá que ele falou que ia se formar, e ela começou a chorar na hora, porque ela achava que não ia dar conta do TCC, eu não sei o que ele fazia, mas algumas coisas ele acertava. Para confessar, vai que o Paulinho Kodak vê esse áudio, ele vai descobrir que ele acertou algumas coisas. Ele disse que eu ia ser pastor e ia ser funcionário público. Falou, isso há uns 20 anos atrás, hein? Então, quem sou eu para dizer que Deus não revela? Mas o fato é, aquelas pessoas esperavam uma revelação positiva para então sair fazendo as coisas. Espera aí, eu preciso de revelação para tomar atitudes, eu preciso de uma garantia, eu preciso de uma certeza. Onde está a fé naquilo que Deus faz em nós? Porque a verdade é uma coisa. Se Deus coloca um instrumento revelador que sai disparando revelação para todo mundo, dizendo que todo mundo vai fazer semana que vem, e todo mundo sai fazendo, eu não sei se isso diferencia muito uma igreja de um Seixonoê misturado com horóscopo. Porque é quase a mesma coisa. A gente vai lá, pega o horóscopo, pega lá as meditações e a gente sai fazendo. É simples assim, é só trazer alguém que fica revelando e pronto. E não é. No caso de Gideão, ele tem essa dificuldade. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu quem está falando comigo. A pessoa tem uma visão sobrenatural e precisa de garantia. Precisa de garantia. A pessoa tem um encontro com Deus e precisa de garantias. A pessoa se rende ao Evangelho, convive numa comunidade e precisa de garantias de coisas que Deus já disse que a gente precisa fazer. Eu lembro de uma sketch do One Time Blind, a gente já assistiu alguns vídeos deles aqui, eu até pensei se ia trazer o vídeo, mas como é sempre em inglês, eu tenho que explicar depois. Eu falei, então, quer saber? Já vou contar. Que a moça está conversando com Jesus, e Jesus diz para ela assim, olha, você precisa perdoar a sua amiga, a fulana. Ela fala, não, Jesus, não dá, você não sabe o que ela fez para mim. Ele falou, sim, você tem que perdoar ela. Aí ela fala assim, então vou fazer o seguinte, eu vou orar, vou ver se é isso mesmo que daí. Jesus falou para ela, eu já te respondo, perdoa. A Bíblia já tem nos orientado. A revelação que nós temos já está aqui escrita. Não precisamos de Paulinho Kodak. A relação está aqui, como um anjo estava revelando para Gideão.
as coisas que eu e você precisamos ter na nossa vida, na nossa história, para sermos bons pais, para sermos bons maridos, para sermos boas esposas, para sermos bons cristãos, para sermos pessoas que servem a Cristo, que servem a igreja, que espalham o evangelho para esse mundo, que transformam esse mundo, já está aqui. Não existe mais segredo, não existe mais mistério, não existe mais livros a ser publicado, não existe mais orientação além do que tem na Bíblia. Está tudo em nossas mãos, está tudo aqui escrito em bom português, mas nós precisamos de uma confirmação de fé. O pastor tem que vir no púlpito, tem que dizer, você tem que fazer, senão não fazemos. Somos dependentes de confirmações. É isso que somos, afinal. Precisamos de mais alguma coisa além de Cristo ter entregue sua vida e ter consumado todo o escrito de dívida contra mim e contra você, e ter nos reconectados ao Pai. Precisamos de algo além do que temos nos evangelhos, nas cartas, nos livros do Antigo Testamento. Gideão já tinha o próprio anjo dizendo para ele. Mas não era suficiente. Nós precisamos ser mais obedientes. Já está aqui, está escrito, querido. Conheça. E menos videntes. Não existe algo além. Não existe um segredo eterno a ser revelado. Não existe um mistério para nós nos dedicarmos daqui adiante. Existe evangelho. Existe uma ótica a partir do reino de Deus, que faz toda a diferença em nossas vidas e nos faz viver de uma maneira que glorifique a Deus. O que passar disso não vem de Deus. Mais obedientes, menos videntes. E por fim, para a gente encerrar, mais paz e menos conflitos. O texto que nós lemos, Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Porque, no versículo 23, Deus disse para ele: paz seja contigo, não temas. Então Gideão reconheceu que o encontro com Deus trouxe paz. A grande questão é, se o encontro com Deus traz paz em nossos corações, por que andamos com um saco de pedra nas mãos, prontos para arrumar conflito? A gente faz isso sim. A gente tem uma expectativa negativa às vezes, a gente tem uma predisposição, a mesmo entre nós cristãos, com um Deus no nosso coração, a sermos diferente daquilo que Deus é quando está conosco. Temos uma predisposição para o conflito. Temos uma predisposição para esperar o conflito. Ou estamos com as pedras, ou estamos já com o escudo para levar pedrada. E isso só revela, isso só mostra que a ausência dessa paz, ela vem pela falta da obediência, que é o nosso segundo ponto, que é fruto de uma visão menos ampla e mais medíocre, que é o nosso primeiro ponto. Ou seja, quando você passa a ter uma visão ampla, você passa a ser mais obediente, porque você começa a enxergar a ação de Deus nas coisas. E quando você começa a perceber Deus, você quer saber mais quem Ele é. E quando você encontra Deus, que é o que Gideão tem, você encontra paz. E quando você vive em paz, meu querido, pode estourar a correia dentada de todos os seus carros. Pode ter problema em casa, pode ter problema no trabalho, pode te perseguir, pode te caluniar, pode correr atrás de você, pode te trazer conflito, complicações e tudo mais, que quando a gente está em paz, a gente simplesmente contamina as pessoas com essa paz. A pessoa vem com a mão cheia de pedra e encontra um pacificador. Aí sabe o que ela faz com as pedras? Vai soltando, uma a uma.
e reina a paz. Inteligência espiritual é um convite a encontrar propósito também. Quando a gente encontra propósito, a gente encontra também paz. Amplie a visão, seja mais obediente e encontre paz. Que Deus possa nos abençoar. Amém?